Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, missionário Ricardo Dias, missionário aqui na cidade de Maués, no interior do Amazonas. Eu estou passando aqui para fazer um vídeo. Dia 9 de agosto comemora-se o Dia dos Pais. Estarei fazendo aqui um vídeo diferente de todo aquele que você já viu fazer, né? Acredito que você que me conhece e me acompanha sabe que geralmente a maioria dos vídeos em que eu faço sempre está relacionado com a obra missionária, com o trabalho que nós realizamos, enfim. Mas esse vídeo é um vídeo diferenciado, especialmente voltado para esse dia pragmático, o Dia dos Pais. Esse dia para mim é um dia muito interessante, muito importante. Para quem não sabe, eu vou estar fazendo uma revelação agora. Eu sou fruto de uma relação extraconjugal. A minha mãe me teve muito nova, aos 17 anos de idade minha mãe engravidou de mim. Minha mãe se envolveu com um homem casado, um homem que já tinha uma esposa, já tinha uma família. E ao ficar grávida, a esposa do meu pai ficou muito furiosa naquela ocasião, né, em saber da traição que ela descobriu, né, em saber que minha mãe estava grávida do meu pai. Ela ficou muito revoltada naquela época, né, perdeu a cabeça e acabou brigando com a minha mãe, inclusive, batendo muito nela. Minha mãe tinha apenas 17 anos. E dessa briga ela por várias vezes até chegou, segundo informações que me passaram, né, a chutar muito a barriga da minha mãe, com muita ira, com muita raiva, né, com a intenção de que eu viesse a ser talvez abortado, morresse, ou até mesmo a minha própria mãe morresse. Bem, por alguma razão Deus não permitiu que isso acontecesse, né. Minha mãe então teve uma gestação bem difícil, bem complicada, chegou até mesmo a tomar remédios para me abortar, né? Segundo já me falaram essa história, minha avó, algumas tias minhas me contaram. Então foi um período muito conturbado, né? Após minha mãe me ter, a minha mãe me entregou para minha avó. A minha avó passou a ser minha mãe, passou a ser meu pai. Minha avó, juntamente com as minhas tias, elas não permitiam que eu tivesse nenhum contato com meu pai, né? Então eu cresci sem conhecer meu pai, sem ter a presença de um pai. E também sem ter a presença de uma mãe, porque a minha mãe me entregou para minha avó e foi viver a vida dela. E aí eu fui crescendo e conforme eu fui crescendo, fui me entendendo como gente, né, como diz o ditado. Conheci outras famílias, via filhos que tinham os pais, que tinham o pai, que tinha a mãe, que era uma família, né? E eu não tinha essa imagem, essa visão de família. A minha única base, a minha única referência era a minha avó. Graças a Deus, a minha avó pôde me criar da melhor maneira possível, segundo o que estava no alcance dela, né? Minha avó era analfabeta e minha avó não tinha muito conhecimento. Minha avó, uma pessoa muito simples, mas ela me deu tudo o que ela pôde, principalmente amor, carinho, atenção. Minha avó cuidou muito bem de mim, não tenho de reclamar nada da minha avó, né? Minha avó já partiu para a eternidade, está nos braços do Senhor há muitos anos. Mas eu confesso para vocês que eu fui crescendo com um trauma muito grande. Porque eu tinha muito esse desejo de ter um pai, de conhecer um pai, de conhecer meu pai, de ter meu pai presente, ganhar um presente, né, no Dia das Crianças, ou ter aquela imagem de meu pai me levando para algum lugar, para um parque, para um cinema, seja lá, algum lugar que fosse em que marcaria, né, marcaria a minha vida para sempre, né. Infelizmente eu não tive essa oportunidade. Mas o tempo foi passando e por não ter essa imagem paterna, essa presença paterna, eu desenvolvi um relacionamento com meu tio, filho da minha avó. Eu passei a chamar ele de pai, né? Eu adotei ele como meu pai. Mas ele não vivia com minha avó, ele tinha a família dele, tinha a vida dele, então eu via ele muito dificilmente, esporadicamente, algumas vezes em que eu não ia no emprego dele, algumas vezes em que ele vinha na casa da minha avó, e eu passei a chamar de pai. Até hoje eu chamo meu tio de pai. Mas o tempo foi passando e eu então, quando criança, né, minhas tias brincam, inclusive as minhas primas brincam, as mais velhas, né, que todo homem que eu via, eu pensava que era meu pai. Teve uma cena até engraçada em que uma vez a minha avó entrou comigo dentro do ônibus e eu olhei para um cobrador e eu achei que o cobrador era meu pai. Eu comecei a chamar meu pai, meu pai, meu pai. Eu queria que algum cobrador fosse meu pai. E minha avó me explicou que ele não era meu pai. Então, eu não sei por que razão, mas sabe, eu cresci com esse sentimento de ter a necessidade de ter pai, de ter um pai. E esse sentimento, esse trauma me acarretou muitos problemas pessoais, emocionais,
até mesmo morais, né? Porque por não ter a presença de um pai, por não ter um pai para me ensinar, para me educar, eu acabei permitindo com que pessoas de má índole, de mau caráter, se aproximassem de mim, né? Eu também inocente, não tinha experiência nenhuma de vida. No lugar onde nós morávamos era um lugar muito pobre, um lugar de subúrbio, na cidade de Belém do Pará. E nesse lugar havia muito traficante, né? Um desenvolvimento ali de tráfico, de drogas e tal. E naquela época eu comecei a ser aliciado, né? Sem que minha família soubesse. Eu comecei a ser aliciado também sem saber, né? Por traficantes. Eu acabei me tornando um aviãozinho, vamos dizer assim, de traficante que pegava drogas. Ó, leva ali na casa do fulano de tal, leva em tal lugar isso aqui pra mim. E aí depois que eu levava, eles me pegavam, me davam um dinheirinho, aí eu comprava um din-din, né? Em outro lugar chama sacolé, em Belém do Pará chama chopp. Ou então eu comprava um pão, comprava alguma coisa, e aquilo me chamava atenção porque ninguém me dava dinheiro, minha avó não me dava dinheiro, meus tios não me davam dinheiro, e de repente um estranho me dava dinheiro. E aquele dinheiro me fazia comprar alguma coisa. E por essa razão eu comecei a me envolver cada vez mais com esse trabalho, né? Com esse emprego aí formal, com essa proposta, né? Que eu não sabia exatamente o que era. O tempo foi passando e eu fui fazendo isso várias vezes, a chegar a um ponto que eles passaram a me pagar um pouco mais, para que eu ficasse lá no início da rua, observando se vinha um carro de polícia, se vinha um policial, se vinha para que eu corresse e avisassem eles que a polícia já estava vindo. Naquela altura do campeonato eu já estava tendo mais ou menos noção do que estava acontecendo. E ali eu comecei então a me permitir participar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Dali em diante eu passei a não só vender, aliás, entregar, ser olheiro, eu passei a consumir, eu passei a usar, eu passei a trocar meu serviço por um pouco daquilo que deixava aquelas pessoas ali alerta, animado, alegre, né, com sensações diferentes. E eu, sem que minha família soubesse, comecei a enveredar, né, no caminho que eu nunca falei, que eu nunca disse para minha família. Eu fugia de casa, passava quase que o dia todo fora, minha avó me procurava, ia atrás de mim, não sabia onde eu estava, me escondia, porque eu queria sempre estar experimentando aquilo que em algum momento tirava a minha tristeza, uma ausência, né, que eu tinha dentro de mim. E tudo isso foi por conta de não ter a presença de um pai. Os anos se passaram, chegou a minha fase da juventude, da adolescência, a transição da adolescência para a juventude, acredito que lá pelos meus 15, 16 anos, que foi um período muito mais conturbado que eu vivi. Acredito que, se não me falha a memória, aos meus 13 ou 14 anos de idade, eu indaguei minha mãe sobre o meu pai, eu quis saber acerca do meu pai. Eu chamei minha mãe para uma conversa e eu coloquei minha mãe na parede, minha mãe que me teve, minha mãe que era minha genitora, que eu queria saber quem era o meu pai. Quem foi essa pessoa que me colocou no mundo e me largou de mão, me deixou? Minha mãe olhou para mim, bem sério, e disse: meu filho, eu sabia que um dia isso podia acontecer. Você quer conhecer seu pai? Você tem certeza que você quer conhecer o seu pai? Eu disse: claro, mãe, eu quero conhecer meu pai, eu quero saber quem é meu pai. Minha mãe disse: muito bem, então vamos marcar um dia, eu vou levar você até onde seu pai se encontra. Meus queridos, confesso para vocês que houve dentro de mim assim uma comoção, uma emoção, uma ansiedade, sabe? Eu criei toda uma expectativa tão forte, tão grande em torno desse encontro, que eu já nem dormia direito. Para os dias eu queria que o dia passasse ligeiro, correndo, para que eu pudesse então, enfim, conhecer meu pai. E aí chegou o dia da gente ir conhecer meu pai. Pegamos um ônibus, eu lembro até hoje, eu lembro todo o trajeto praticamente do ônibus, eu me lembro detalhes da viagem. E nós chegamos no centro de Belém, descemos e entramos numa rua e eu vi assim um prédio imenso, com as paredes muito altas. E aquilo ficou no meu pensamento assim: será que meu pai mora nessa casa? Essa casa que meu pai mora, meu pai é rico. Eu pensava assim: meu pai é milionário, meu pai tem uma casa muito grande. Meu pai vai realizar os desejos do meu coração, meu pai vai comprar uma bicicleta para mim, meu pai vai comprar roupa, meu pai vai me ajudar. E nós então fomos entrando ali naquele prédio. E quando fomos passando pela porta daquele prédio, a ficha começou a cair, porque as pessoas começaram a me revistar. Revistar minha mãe para um lado, revistava eu para o outro. Eram policiais. Aí eu descobri
E não era a casa do meu pai, era um presídio. Eu estava entrando num presídio pela primeira vez na minha vida. E minha mãe não tinha me contado esse detalhe. Nós entramos então ali naquele presídio e eu vi vários homens ali tomando banho de sol. E eu olhava para todos eles e imaginava, quem desses aqui é meu pai? Quem desses será o meu pai? Até que nós fomos andando, passando por uma cela, por outra, eles estavam ali tomando banho de sol. Chegamos numa cela, meu pai estava bem na porta, com outros homens conversando, minha mãe apontou e disse, esse aqui é o seu pai. Quando a minha mãe chegou comigo, meu pai viu, ele ficou muito nervoso, muito nervoso. Eu acredito que ele não esperava que na vida dele nós viéssemos ter um encontro num local, sabe assim, tão triste, né, tão terrível. E ali eu vim descobrir que meu pai estava preso por algum tempo já. Ele havia sido pego por tráfico internacional. Meu pai viajava de barco, né, para outros países, para a Guiana Francesa, Iapoque e tal. E numa dessas viagens que ele fez, ele transportou droga. Não sei até hoje se ele tinha realmente conhecimento do que ele estava fazendo, não sei. Enfim, nunca perguntei isso para ele, nunca tive coragem. E ali ele estava preso por tráfico internacional. Então, esse contato com meu pai não foi um contato agradável. Foi um contato muito traumático. Não houve ali nenhum tipo de abraço, de conversa. Tá? Meu pai, não lembro nem se tomei bênção dele, fiquei tão assim, impactado de saber que meu pai era um presidiário naquele momento. Eu não sabia exatamente o que ele tinha feito, ninguém me falou nada, ficou incógnita na minha cabeça, um ponto de interrogação. E infelizmente o trauma só aumentou. Nós saímos dali, o mundo desabou na minha cabeça, as sensações eu não sabia explicar, as piores possíveis. E eu comecei a viver um dilema na minha vida muito grande. Eu vivi uma depressão muito profunda. Porque, eu não sei explicar, mas eu sinto que a ausência paterna, a ausência de um pai, ela mexe muito com o emocional, né, de um ser humano. A presença de um pai, ela é essencial na vida do ser humano, seja de um homem, de um rapaz, de uma criança que está em formação. A presença de um pai é muito importante. Eu não digo só a presença com a presença física, me refiro à presença no sentido de participação da vida, na escola, no trabalho, nas fases da vida do adolescente, da criança, do pré-adolescente, da juventude, da maioridade, enfim. O pai é importantíssimo para nós. E ali eu então comecei a me perder ainda mais, né? Eu vou resumir aqui a história. Eu então passei a me envolver ainda mais com as drogas, eu passei a me envolver ainda mais com o tráfico, eu passei a me envolver com muitas festas, eu passei a me envolver muito com orgias, bebedices. Eu passei a viver uma vida totalmente sem regras. Isso prejudicou meus estudos, isso prejudicou meus relacionamentos. Aconteceram diversas coisas na minha vida que aqui é muito curto esse vídeo para mim entrar em detalhes, né? Mas fui preso várias vezes, tentei tirar minha própria vida, e muitas coisas assim, desse sentido, aconteceram comigo. Só que dentro de mim nasceu um pensamento, um sentimento no meu coração, que por incrível que pareça, foi até positivo. Porque eu pensei assim, o dia que eu for pai, o dia que Deus me der a oportunidade de ser pai, eu vou ser um pai totalmente diferente do que o meu pai não foi para mim. Eu vou ser um pai diferente, eu vou ser um pai que eu vou dar carinho, atenção para os meus filhos. Eu vou ser um pai que vou participar da vida dos meus filhos. Eu vou ser um pai que vou procurar dar o melhor que eu puder para os meus filhos. E esse sentimento ficou muito forte dentro de mim. Os anos passaram, eu então tive a oportunidade, o privilégio de, aos 18 anos, ter um encontro genuíno e verdadeiro com a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Iniciou-se um outro processo diferente na minha vida, muito melhor do que eu vivi. Jesus me curou de muitos traumas, Jesus trabalhou dentro de mim, Jesus me libertou dos meus sentimentos, dos meus temores, dos meus medos, das minhas angústias, de todas as coisas que eu vivi, né, nesse pequeno percurso da minha vida, que foram muitas coisas que eu vivi, muitas coisas. E Deus me levou de morte várias vezes, sabe, aconteceu muitas coisas que esse vídeo é curto demais para que eu entre em detalhes. Enfim, eu, depois de alguns anos no Evangelho, conheci minha esposa, missionária Lívia. Nós namoramos durante 2 anos, foi um namoro saudável, foi um namoro cristão, foi um namoro com propósito, nós nos guardamos para o nosso casamento.
E, enfim, nós nos casamos. Após nós nos casarmos, com menos de um ano casados, né, aconteceu ali o que acontece na vida de todo casal que casa. Minha esposa engravidou e Deus me presenteou com um dos maiores dons que um homem pode ter, que é o dom de ser pai. Eu confesso para vocês que eu não sei explicar exatamente qual foi a maior felicidade da minha vida. Eu sempre costumo dizer que a primeira maior felicidade que eu já tive na minha vida foi conhecer Jesus Cristo, né? Foi receber Jesus como Salvador da minha vida, foi ter a oportunidade de ter a salvação, a vida eterna, né? O conhecimento das Escrituras, que revela essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Mas eu confesso para vocês também que, sabe, ser pai foi uma coisa que mexeu muito comigo. E quando a minha esposa ficou grávida, olha, era uma felicidade incalculável, inexplicável, e conforme aquela criança foi nascendo, foi crescendo no ventre da minha esposa, sabe, era surreal, era algo maravilhoso, extraordinário. Eu tinha prazer de ficar próximo da barriga da minha esposa, de conversar com aquele ser em formação dentro do ventre da minha esposa. Não sabíamos se era um homem, se era uma mulher. Eu só queria saber que era o meu filho ou minha filha que estava ali. E nós, sabe, orávamos com tanta alegria, com tanta felicidade. Eu chorava de felicidade, de saber que Deus está me presenteando com uma oportunidade que eu tanto esperei para fazer diferente de tudo aquilo que eu não vivi na minha vida. Eu queria proporcionar aos meus filhos. Então minha filha foi crescendo no ventre da minha esposa. Olha, eu me emociono profundamente de ter aquele momento tão maravilhoso, de poder encostar meu rosto na barriga da minha esposa, sentir a minha filha chutando a barriga. Eu falava, né, com ela, pensando que era um menino, e conversávamos, e colocava a minha costa assim, na barriga da minha esposa. Eu gostava muito de sentir os pezinhos da minha filha, do meu filho ali batendo na minha costa. Pessoal, é uma sensação inexplicável. Eu acho que só quem é pai de verdade, sabe? Só quem é pai, que tem sentimento de pai mesmo, que tem amor de pai, sabe o que eu estou falando. Você que não foi, eu te digo com toda certeza, sabe? Abraça essa oportunidade, o dia que Deus te der essa oportunidade de ser pai. Então ali, a minha filha foi, a minha esposa, a criança foi crescendo, foi sendo gerada, foi desenvolvendo, até enfim que chegou o grande dia, né? O grande dia, o dia mais esperado. Minha esposa já com 9 meses de gestação, a barriga muito grande. Nós estávamos ali na cidade de Caxias, no Maranhão, sendo missionários. E ali então minha esposa foi levada para o hospital, sentiu as contrações, as dores, estava na hora. Enfim, ela foi para o hospital. Eu fiquei em casa, minha sogra na ocasião estava conosco, foi para o hospital com a minha esposa. E eu fiquei aguardando em casa aquele momento, né, do nascimento do meu filho, da minha filha. Foi lá dentro do hospital, né, que nós descobrimos que nós tínhamos tido uma filha. Pessoal, olha, eu fui para aquele hospital, parece que eu não pisava no chão, de tanta emoção, de tanta alegria. Pai de primeira viagem, levei ali as roupinhas, as fraldas, levei as coisinhas que precisava. Eu tive a oportunidade, o prazer de vestir a minha filha pela primeira vez. Peguei ela nos braços, vesti a roupinha dela, sem saber como fazer, ali desengonçado, sem jeito, mas com uma alegria tão grande dentro de mim. E ali então começou, sabe, uma nova fase na minha vida, né? A fase de um pai. Eu me lembro que quase não dormia, de tantas noites que eu acordava para olhar minha filha, olhar os olhinhos, olhar a mão, olhar os pés, olhar ela, sabe? Quantas vezes acordou para chorar e eu acordava junto, e participei ativamente de todo o processo do crescimento da minha filha. Foi o momento mais feliz que eu tive, a oportunidade de ver aquela criança crescendo, dar as primeiras gargalhadas, falar as primeiras palavras. Eu lembro como se fosse hoje. Eu ouvi pela primeira vez a minha filha falar a primeira palavra. Eu nunca mais esqueci aquela tarde. Eu nunca mais esqueci aquele dia. Eu lembro do dia, eu lembro da roupa que ela estava, eu lembro do local, da frente da casa. Eu lembro de todos os detalhes, porque eu ensinava ela a falar papai. E ela então aprendeu a falar pela primeira vez papai. Foi a primeira palavra que a minha filha falou. Aquela experiência para mim foi incrível, foi maravilhosa. Quando ela deu as primeiras gargalhadas, quando ela começou a
aprender a gatinhar, a andar. E eu confesso que, sabe, vivi um momento tão feliz na minha vida. Minha filha foi crescendo, a primeira filha, foi crescendo, e eu participei de tudo. Até então, depois de mais ou menos um ano, quase 2 anos, minha esposa, pela graça de Deus, novamente engravidou, e eu tive o privilégio, de novo, de viver tudo o que eu vivi na primeira gestação. Foi tudo parecido. A sensação foi a mesma, a alegria foi a mesma, o prazer foi o mesmo, a intensidade foi a mesma, a alegria foi a mesma. Tudo que eu fiz na primeira, eu fiz com a segunda, porque a alegria era muito grande. Minha filha mais nova, a caçula, né, nasceu na cidade de Belém do Pará, na cidade que eu nasci, que minha esposa nasceu. E ali, então, tive essa grande alegria de ter também a minha filha mais nova. Então, participei da vida ativamente das duas, desde quando elas eram bebê. Foram crescendo, viraram pré-adolescentes, adolescentes, jovens. E eu sempre tive o prazer de estar com elas. E eu fico às vezes pensando, pessoal, quantos pais nesse mundo a gente se depara hoje em dia com notícias assim, olha, sabe, terríveis, com notícias assim assustadoras, tenebrosas, de pais que matam seus filhos, estrupam suas crianças, sabe? Olha, sinceramente eu não consigo entender quanta maldade o ser humano consegue nutrir no seu coração a ponto de fazer esse tipo de barbaridade. E não só os que praticam essas coisas assim horrendas, né, esses crimes aí hediondos, mas eu fico pensando em pais que abandonam também seus filhos. Estou falando de pais, homens, que deixam seus filhos, abandonam seus filhos às vezes por uma relação extraconjugal. Sabe, eu fico às vezes pensando como que um pai consegue, tem coragem de abandonar suas crianças para viver uma vida extraconjugal, viver uma relação, viver uma vida de prostituição, promiscuidade, e abandonam os seus filhos, deixam de estar participando ativamente da vida dos seus filhos. Isso me choca. Eu confesso para vocês que, como toda família, a minha família já passou por diversos altos e baixos. Meu relacionamento nunca foi perfeito, como não é o de ninguém. Mas nenhum momento em que eu estive vivendo um relacionamento difícil, ou em algum momento que nós tivemos uma crise, eu jamais pensei em abandonar minhas filhas. Nada nesse mundo me fez nem me fará abandonar as minhas filhas. Eu sempre pensei que todo homem que faz isso é um covarde, sem caráter, é um homem que não merece respeito, um homem que abandona os seus filhos, que vai embora, né, às vezes até com uma outra pessoa, e abandona os seus filhos, a criação dos seus filhos. Isso aí é muito triste, porque a gente percebe que quando você faz uma pesquisa com moços, moças, rapazes, homens, mulheres que vivem uma vida traumática, que dão trabalho para a sociedade, pessoal, a maioria dessas pessoas, a maioria delas vivem uma vida assim, porque quando você vai ver lá a raiz, a base, foram pessoas que foram abandonadas pelos pais, ou que não tiveram a presença do pai, que não tiveram a participação do pai na criação, mesmo que esse pai estivesse presente dentro de casa. Existem pais que estão presentes em casa, mas que não dão a devida atenção, não são amigos dos seus filhos, não conversam com seus filhos, não proporcionam momentos de lazer, de alegria com seus filhos. Então assim, pessoal, eu nunca tive uma vida regalada de tantas coisas, nunca fui um homem bem-sucedido financeiramente, sempre vivemos na obra missionária, no campo missionário, mas eu confesso para vocês que tudo que eu pude fazer como homem, como pai, como alguém que tem compromisso com a família, eu fiz. E o principal de tudo, eu nunca, pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus, eu nunca deixei faltar nada em absoluto. A minha esposa, as minhas filhas. Eu sempre tive o maior prazer de ver minhas filhas comerem o que elas gostam, o que elas gostavam, de comprar para elas o que elas precisavam. A minha maior felicidade, a minha maior alegria era ter o que dar para minhas filhas, para minha família. Esse sempre foi, ainda hoje, é o meu maior prazer. Ver elas sorrindo, ver elas felizes por terem algo que elas precisavam, que eu pude fazer dentro da minha condição. Então, quero falar para você que me assiste nesse vídeo, não sei nem
onde é que eu vou postar esse vídeo exatamente, estou fazendo aqui de repente esporadicamente, mas eu quero deixar aqui um versículo bíblico que está lá no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 23. Foi o tema de uma pregação que eu fiz muitos anos atrás, que tinha como título: Qual o maior presente que um filho pode dar ao seu pai? E nessa mensagem eu afirmo que o maior presente que um filho pode dar ao seu pai é a sua obediência. O maior presente que um filho pode dar ao seu pai é o seu coração. Provérbios 26, 23 está escrito: Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O próprio Deus falando aos seus filhos: Dai-me o teu coração, os teus olhos observem, obedeçam os meus caminhos. Isso fala de obediência, isso fala de relacionamento, isso fala de amizade, de aproximação. Costumo dizer que o principal amigo dos filhos devem ser seus pais. Além de pais, devem ser amigos, conselheiros, confidentes, porque os verdadeiros pais sempre querem o melhor para os seus filhos. E o desejo dos pais é que seus filhos sejam pessoas, no mínimo, éticas, sejam pessoas que verdadeiramente vivam uma vida digna. Eu vejo muitos pais que, na intenção de fazer o melhor pelos filhos, dão o melhor carro, pagam a melhor escola, pagam a melhor faculdade, investem pesado financeiramente, e muitas vezes esses filhos acabam sendo pessoas de mau caráter, de má índole, pessoas que não dão um bom exemplo na sociedade. E eu percebo que existem tantos pais que no passado não tiveram a oportunidade de ter uma boa educação, de estudarem numa boa escola, de se formarem, mas ensinaram algo assim tão especial, tão importante, que foi a educação, que foi a ética, a educação moral. Quantos pais que, mesmo sendo analfabetos, trabalharam duro, no pesado, mas deram um bom exemplo aos seus filhos. E esses filhos, ao lembrar dos seus pais hoje formados, muitas vezes, sabem que os seus pais deixaram o maior legado que poderiam deixar, que era o seu próprio testemunho, que foi, na verdade, o seu próprio exemplo. Então, eu acho que o maior legado que também um pai, uma mãe pode deixar aos seus filhos é o seu exemplo, é o seu legado. Como viveram, como se comportaram, como ensinaram a vida, que é o que eu tentei fazer e tento fazer até hoje. Então, pessoal, quero dizer para você que, apesar dos pais, muitas das vezes, não terem de contrapartida da parte dos filhos o devido valor, o devido respeito, a devida obediência, como a Bíblia diz que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe para que se prolongue nosso dia na terra, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E, infelizmente, sempre haverá filhos que não irão cumprir esse mandamento. Haverá filhos que irão, sim, enveredar por caminhos que os pais não ensinaram, que os pais não instruíram a fazer, pelo contrário, mostraram que é errado, mas, infelizmente, haverá filhos da desobediência, haverá filhos com coração rebelde, haverão filhos que não irão obedecer seus pais, que não irão fazer nada do que os pais ensinaram. Mas eu quero dizer para você, pai, mãe, que me ouve agora, se porventura um dia seus filhos vierem a fazer tudo ao contrário do que você ensinou, fique com o coração em paz, em parte, porque você fez a sua parte. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. A responsabilidade é pessoal, a salvação individual. Cabe a nós, pais, ensinarmos os nossos filhos o caminho que devem andar. Mas, o principal, dê aos seus filhos todo o carinho necessário. Faça por eles tudo o que você puder. Abraços, beijos, ore por eles. Faça como nós fizemos muitas das vezes, que impunhamos as nossas mãos sobre eles enquanto dormiam, orávamos pelas nossas filhas, líamos junto a Bíblia, orávamos juntos, cantávamos hinos juntos, íamos para o culto juntos, passeávamos juntos, fazíamos compras juntos. Tudo isso é muito importante. E se porventura um dia algum dos seus filhos vierem a ser ingratos, infiéis ao que você ensinou, você vai dormir com seu coração sossegado, sabendo que você fez tudo o que era para você fazer. Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar, essa é a mensagem, aos pais, aos filhos, a você que me vê, que com paciência aqui me acompanha nessa mensagem, ou sei lá, nesse vídeo,
Minha intenção aqui não é ganhar like, não é ficar famoso, não é ser, sabe, ninguém assim que... Eu não me importo muito com isso. Então, fica essa minha palavra aqui. Você que porventura viveu sem a presença do seu pai, você que não teve como eu a presença paterna, eu quero dizer para você que o maior pai que você pode ter é o próprio Deus. Deus, ele é o nosso pai que está nos céus e que está no nosso coração. O meu Deus, ele me deu a oportunidade de ser chamado seu filho. Eu sinto da parte de Deus o seu cuidado, o seu carinho, a sua amizade. Eu sinto da parte de Deus que ele é o pai que eu não tive. E Deus tem me ensinado a caminhar nesse mundo como um filho seu. Então, meu querido, você que cresceu sem a presença do seu pai, moça, você que cresceu sem a presença do seu pai, eu quero dizer para você, Jesus pode fazer você vencer esse trauma. E o dia que você for pai, você que me ouve agora, que não é pai ainda, seja um pai responsável, seja um pai exemplar na medida do possível, porque nós somos falhos, não queremos fazer 100% nada, nós iremos deixar realmente muitas lacunas, porém faça o seu melhor, seja um pai presente, seja um pai amigo, seja um pai confidente, e com certeza Deus vai abençoar muito a sua vida. Feliz Dia dos Pais, aos pais de verdade, aos pais que honram a sua paternidade, aos pais presentes e que são presentes de Deus para os seus filhos, e aos pais que não fazem isso, somente deixo meus pêsames. Você está perdendo a melhor e a maior oportunidade da sua vida. Que Deus nos abençoe.